Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E na manhã de hoje, dia 17 de julho de 2024, o Bitcoin e as principais criptomoedas do mercado seguem a tendência positiva, seguem uma tendência de valorização que a gente tem visto ao longo dos últimos 7 dias, pelo menos. O Bitcoin, nesse momento, cada unidade se encontra em $64.800 aproximadamente, com uma valorização nas últimas 24 horas de 1,3%. Vale ressaltar que, entre o dia 16 e o dia 17 de julho, o Bitcoin conseguiu superar a marca dos $65.000 e agora se encontra rondando novamente esse valor. Muito provavelmente, ao longo do dia 17, a gente ainda vai ver alguns momentos de Bitcoin acima de $65.000. Outro criptoativo que está tendo uma valorização semelhante nas últimas 24 horas é o Ether, com cada unidade, nesse momento, custando $3.459 americanos. Para vocês terem uma ideia, o Bitcoin, nos últimos 7 dias, ou seja, na última semana, está com uma valorização de 12%, o Ether de 11,5%, a Solana com mais de 13%, isso sem falar no token XRP emitido pela Ripple, que variou 43% positivo nos últimos 7 dias. Então, realmente, nessa última semana, a gente tem visto o humor do mercado mudando um pouco. De fato, coincidiu com o final da venda da Alemanha, que liquidou $3 bilhões em Bitcoin, e também está coincidindo com uma ampla e forte entrada de dinheiro nos ETFs de Bitcoin Spot. No dia de ontem, dia 16 de julho, a gente teve mais um dia super positivo. Só no dia de ontem foram mais de 6 mil Bitcoins positivos. Vale ressaltar que nem aquela comparação que a gente faz todos os dias, diariamente entram em circulação 450 novos Bitcoins via mineração. E no dia de ontem, apenas os ETFs de Bitcoin Spot drenaram mais de 6 mil. Com isso, os ETFs já possuem sob gestão cerca de 903 mil Bitcoins nesse momento. É muito dinheiro, é muita coisa e mostra a força que o Bitcoin, a força que as criptomoedas têm nesse momento, mesmo que a gente esteja com uma pressão vendedora por chegar. Isso mesmo, porque a Mt. Gox, no dia de ontem, no dia 16 de julho, transferiu mais de 140 mil Bitcoins no valor de quase $9 bilhões para uma carteira fria conhecida e 2 endereços ainda desconhecidos. De acordo com os dados da Aker Intelligence, a Mt. Gox ainda detém 138.985 BTC em sua carteira principal, no valor de cerca de $8,7 bi e começou a mobilizar fundos pela primeira vez em 2 semanas. 2 transações transferiram quase 96 mil BTC, no valor de mais de 6 bilhões, para 2 carteiras desconhecidas, enquanto 44.527 bitcoins iniciais foram enviados para uma carteira fria conhecida da Mt. Gox. De qualquer forma, o que a gente já notou também é que aconteceu uma movimentação das carteiras da Mt. Gox para a carteira da Kraken. Kraken, a exchange Kraken, que vai ser utilizada, inclusive, para fazer o pagamento dos credores, o pagamento dos usuários que tinham conta na Mt. Gox lá em 2014 e acabaram tendo seu dinheiro bloqueado. Parte conseguiu ser recuperada e agora vai começar, de fato, esse pagamento. Uma boa parcela já bateu na Kraken e agora a gente vai aguardar nas próximas horas, nos próximos dias, o início dessa venda. De novo, essa venda, essa redistribuição, né, na verdade, esse pagamento que vai gerar uma potencial venda por parte das pessoas que tinham dinheiro bloqueado na Mt. Gox. Então a gente já está supondo que vai ser venda, porque a pessoa fez um hold forçado de 10 anos. Então essa potencial venda, é claro que vai gerar uma pressão vendedora no mercado. Isso é natural. Mas o caso da Alemanha liquidando $3 bi, por exemplo, mostrou pra gente que o mercado conseguiu absorver muito bem. Então a gente já está inclusive com o Bitcoin num valor superior ao que estava antes do início da venda da Alemanha. Então por mais que tenha causado uma certa volatilidade, o mercado absorveu, inclusive já se valorizou. E não é nada muito diferente disso que o mercado está esperando agora na Mt. Gox. Muita gente está esperando, inclusive, liquidação, promoção, para poder acumular mais Bitcoin. Um outro fator que pode ajudar o mercado a absorver essa pressão vendedora que potencialmente vai acontecer é justamente o lançamento no próximo dia 23 de julho, na semana que vem, das negociações dos ETFs de Ether Spot. Então, esse lançamento está iminente. E esse lançamento iminente, assim como a gente já teve o lançamento do ETF de Bitcoin Spot, abriu as portas para mais produtos negociados em exchanges de criptomoedas, inclusive um potencial ETF baseado em Solana. O primeiro lote de ETFs de Ether Spot abrirá caminho para mais ETFs de cripto. E quem está afirmando isso é o analista sênior de ETF da Bloomberg, o Eric Balcones.
abre aspas, lembre-se que após o lançamento haverá fluxos e com certeza produtos adicionais de ETH, depois Solana, então provavelmente nunca vai acabar. A empresa se rompeu. Vale ressaltar que o Eric Balchunas é considerado por muitos como um dos maiores analistas de ETF do mundo, tanto para ETF de cripto quanto para ETF de ativos tradicionais. Então, se ele está tendo essa opinião, é quase que uma verdade de longo prazo. E além disso, tem um outro fator que pode ajudar ele a estar certo. O Trump, o candidato republicano, o ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano, que tentaram assassinar ele, inclusive, ele anunciou a escolha do seu vice-presidente. E o atual candidato a vice-presidente da chapa republicana é o J.D. Vance, que é detentor de Bitcoin. E isso, sem sombra de dúvida, pode significar grandes mudanças para a indústria de criptomoedas de uma forma geral. Vale ressaltar que no último imposto de renda dele, por exemplo, ele colocou que ele tem reservas de Bitcoin, na Coinbase inclusive, no mesmo valor da depósito bancário de dinheiro depositado no banco e também no mesmo valor de ETF de ouro. Ou seja, ele é realmente, aparentemente, um entusiasta de criptomoeda de uma forma geral. Eu digo de criptomoeda, mas pelo menos no imposto de renda, o que ele colocou que tem é BTC. E era algo entre $100 mil e $250 mil, que você coloca lá no imposto dos Estados Unidos, você coloca um range. E esse foi o range que ele falou que tem de Bitcoin e desses outros ativos que eu falei que ele preencheu no mesmo range. E para fechar o giro Bitcoin de hoje, uma curiosidade. Não foi dessa vez que descobrimos quem é Satoshi Nakamoto, o pseudônimo criador do Bitcoin. Na verdade, grande parte do mercado já sabia dessa afirmação que eu vou falar para vocês agora. Craig Wright publicou um aviso jurídico na página inicial do seu site, no dia de ontem, dia 6 de julho, afirmando enfaticamente que não é o Satoshi Nakamoto. O aviso jurídico citou a recente decisão do Tribunal Superior de Justiça do Reino Unido e direcionou o tráfego do site para o resumo das conclusões apresentadas pela Crypto Open Patent Alliance, um consórcio de desenvolvedores, exchanges e projetos formados para promover a inovação e facilitar o ambiente de código aberto no setor cripto. Talvez as partes mais significativas do aviso jurídico tenham sido o primeiro e o segundo ponto, admitindo que Craig não foi o autor do white paper do Bitcoin e a concessão de que o cientista de computação não detém os direitos autorais da tecnologia descrita no white paper. Vale ressaltar que o Craig Wright, ele há muitos anos afirmava ser Satoshi Nakamoto, apesar de várias provas jogarem contra ele. Inclusive, ele tem um apelido no mercado cripto para muitas pessoas de Fake Toshi, de Satoshi Fake. Vale ressaltar também que ele aproveitou essa fama que ele mesmo criou, falando que ele era o Satoshi Nakamoto, para lançar uma moeda chamada Bitcoin Satoshi Vision. Então, essa altcoin existe até hoje, apesar de já ter perdido muito valor desde o seu lançamento, sendo um fork do Bitcoin. Com isso, a gente fecha o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!